E aí, mais um vídeo pro canal. Gente, me perdoem aí um pouco as vestimentas, eu tava trampando um pouco e consegui ali um tempo para gravar, mas vamos ao que importa. Bom, boa noite, tudo bem, galera? E aí, continuando aí a sequência de vídeos durante o processo de recuperação. Me sinto bem melhor aí dentro desses dias, evidenciando para vocês já o que é passado durante a série aí que eu tô fazendo. E vocês podem notar a fisionomia muda um pouco, a conversa muda um pouco, você consegue conectar melhor as ideias, ter um fundamento sobre aquilo que você fala e basicamente criar uma estrutura ali sobre o que você quer, aonde você quer chegar. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mesmo porque eu já falei isso em alguns outros vídeos, em relação ao tempo perdido, né? O tempo que eu perdi tentando falar com as pessoas erradas e articular com pessoas que infelizmente não estão na mesma situação que eu. Então, assim, gente, eu hoje, aos 30 anos, com R$ 0 no bolso, me sinto o cara mais realizado do mundo. Por quê? A primeira coisa, eu não tenho preocupação com o problema dos outros, eu não preciso me expor a problemas, eu não preciso ter obrigações, né? Eu tenho as minhas obrigações, que são das minhas empresas que estão dentro do ramo digital. Inclusive, estou tendo bons avanços aí em relação ao segmento que eu quero entrar, né? Que eu quero pelo menos ter ali um diploma, que é essa área de criptografia, de cibersegurança, voltado aí mais mesmo para criptografia. Acredito que eu sou um pouco tenho algum certo talento para esse nível de familiarização com dados. É uma coisa meio estranha, mas eu tenho esse dom. Sabe, gente? E basicamente hoje eu andei fazendo alguns testes ali dentro da nova IA do Google. E ela é excelente para fazer as músicas ficam muito boas. E voltando, gente, porque eu não acredito que esse blog é muito mais para eu expor o que realmente acontece na minha vida de um jeito certo. Porque eu tenho a seguinte opinião, mano: se você quer sair da coisa que você entrou, né, da bagunça que você entrou, é importante você expor tudo dos mínimos detalhes para todo mundo ver e todo mundo tirar suas próprias conclusões sobre aquilo. Porque depois de um certo tempo acontece o que aconteceu comigo. Ficam anos e anos e anos te manipulando sem você saber que os principais players estão dentro da sua própria família, né? Cotidiano familiar. São pessoas que você vê durante algumas vezes no ano, mas são pessoas que são totalmente suas inimigas escondidas. Então, por aquele fato, né, de você ser aquele moleque que nasceu não numa família tão rica, de você ter vindo de uma coisa um pouco mais uma coisa mais econômica, gente, uma coisa um pouco mais vocês precisam entender que vocês vão passar por isso, porque existe um preconceito da parte das pessoas que são ricas, que nascem ricas, que têm muito contato com gente rica, porque eles não aceitam ficar perto de gente pobre, eles não gostam de ficar perto de gente pobre. Eu não falo perto de gente pobre de conhecimento, tá, gente? É gente pobre mesmo de dinheiro.
porque existe muito rico aí que é totalmente burro, nulo, não sabe nada, não sabe fazer nada realmente e consegue aí os melhores cargos, as melhores posições, porque a família dele banca tudo ali, compra as pessoas para colocar eles em cargos altos e fazer todo esse jogo, né? Que a burguesia faz, que é o famoso burguês, ele gosta de comprar as coisas, então ele compra a sua fé, compra a sua espiritualidade, ele compra tudo que você tem, mano, com dinheiro. Então, o problema do dinheiro, quando ele não tem uma certa gama, né, um certo nível de segurança, ele começa a se tornar uma arma que vai que pode atrapalhar qualquer tipo de desenvolvimento. E como nos dias de hoje a gente está preso a um protótipo, né? Um protótipo que fica todo a nossa disposição a todo momento a gente está aqui com o nosso celular, a todo momento a gente mexe, ouve áudio, escuta mensagem, vê informação. E tudo isso é armazenado dentro dos seus dispositivos. O dispositivo ele é aprimorado para, logicamente, interpretar o que você consome e te apresentar coisas relacionadas àquilo, ou projetar o sistema conforme você usa. Então, é um tipo de molecularidade biológica que acaba se adaptando ao seu tipo de pessoa, entende? E como a gente vive num sistema que é totalmente defasado, ou seja, existem várias estruturas econômicas dentro do sistema que são fáceis de manipular em qualquer tipo de coisa. Assim. Qualquer coisa que você faz, você manipula aquilo, você joga aquilo de canto, ou você não precisa pagar, ou vocês entendem que tudo isso é um desvio, né? Um desvio de dinheiro, porque a gente vive numa nação. Por exemplo, os Estados Unidos é uma nação que é conjunta, ela é uma nação que em todos os setores existe uma fiscalização que contribui para o bem maior. Aqui não, aqui a gente está dentro de, vamos falar assim, a gente está boiando em um mar perdido, porque ninguém sabe para onde vai, o que acontece, entendem? Então o Brasil ele é comprado. O Brasil ele não é um ambiente fértil para você conseguir fazer as suas coisas e realmente darem certo e você ter ali a certeza que você está contribuindo para o bem da sua nação. Você não está contribuindo exatamente para o bem da sua nação, você está contribuindo para o bem de outra nação. Por isso que é tão importante você pegar seu smartphone e achar um jeito, seja ele qual for, e principalmente em aplicativos que já vêm dentro do seu sistema, por exemplo, o YouTube, a fazer vídeos falando alguma coisa. Eu faço vídeos falando sobre os problemas que eu tive. É uma forma de terapia que comigo mesmo eu olho depois desses vídeos e comparo e vejo como eu sou manipulado a todo momento, como a força de um poder maior é exercido sobre a sua pessoa em determinados fatos que você consegue explicar com o tempo, porque você tem um certo conhecimento e um discernimento para entender aquilo, a biologia química que existe atrás daquilo, entendem? O médico não estuda anos e anos e anos por acaso, gente. Vocês precisam ligar os pontos, falar, cara, se esse cara estuda tantos anos é para alguma coisa, é para entender alguma coisa que é muito difícil de ser entendida. Não é qualquer pessoa que vai entender. Eu não posso dar uma de Judas e falar que eu entendo uma coisa que eu não entendo, entenderam? Então, o que acontece com isso que eu falei, com base nisso que eu falei? Existem pessoas que usufruem desse tipo de falha de defesa, né? É uma falha de defesa biológica, porque hoje, quanto mais aproximado a economia está peculosamente
introduzida dentro do Gênesis, ou seja, a gente faz uma coisinha ali e o Gênesis ele acompanha aquilo que a gente faz. É meio difícil entenderem isso, mas quem já leu alguns livros de física quântica avançada, alguns livros de pessoas um pouco mais inteligentes, vocês vão entender que existe os cromossomos humanos, existe o campo de interpretação da visão do ser humano. Esses são os estudos que são comprados pelas pessoas de fora. Isso são pessoas que vêm aqui, são pessoas que são mal intencionadas e querem roubar o conhecimento de uma pessoa para jogar na nação dela, porque acredita que aqui, principalmente no Brasil, só tem ladrão e só tem perdedor. Então, quando você é uma pessoa que quer fazer dinheiro muito fácil, você ir para fora do país, ficar aqui um tempo, depois falar, nossa, bando de otário, porque é assim que funciona, galera. A galera vem aqui pro Brasil, fica um tempo aqui e chega lá, eles o bando de otário, o bando de perdedor, não sabe o que tá fazendo, não sabe nada. Imagina, isso daí não existe, eles nunca vão saber. É assim que funciona. Então, se vocês têm parentes de fora, principalmente dos Estados Unidos, que vêm pro Brasil, volta, isso é jogo de marketing, é jogo de business. Eles fazem isso de propósito, principalmente empresas que tenham relacionamento com o setor econômico, de dinheiro. Gente, essas são as piores empresas que tem, porque eles jogam sujo, eles são sujos, eles jogam sujos de propósito. São pessoas que estão ali sempre com advogados, sempre com judiciário em cima. Então é uma coisa delicada. Vocês precisam entender que o Brasil ele foi explorado por anos, e a gente não está muito perto de acontecer a revolução que precisa acontecer dentro do país, entende? Porque a gente tem inimigos mascarados que vêm aqui a todo momento roubar a gente, roubar o nosso conhecimento, roubar a nossa fé, roubar tudo. O inimigo ele joga sujo porque ele finge que é seu amigo quando ele não é, entende? Ele pelas costas não é seu amigo. Esse é o problema, galera. Esse é o problema que vocês têm que prestar atenção, porque eu como brasileiro me sinto muito humilhado, na verdade, sabe? Porque essas pessoas elas não estão nem aí e elas fingem que são os seus melhores amigos, que são os seus melhores companheiros, mas sabe, é sempre com aquele tom de sou melhor que você, coitado, entendeu? Então, como eu falei, as pessoas elas são, a um certo ponto, elas conseguem fazer isso para ter uma vantagem competitiva em cima de você. Elas vão fazer isso porque elas sabem que existe gente muito inteligente no país, existe gente muito mais avançada do que vários americanos. Eu sei que tem brasileiro aí que dá Pelé americano de monte, mas isso é tudo omitido, é tudo comprado, é uma farsa, entende? Então não joguem com esse tipo de gente. Esse tipo de gente é descartável, na verdade, porque são pessoas intrusas. Então eles são colocados dentro do papel deles de propósito, entende? É tipo uma sucata móvel. Eles ficam jogando e aí depois eles pegam de volta, recicla lá e manda aqui de novo. Então é assim que funciona. Entendam, gente, que a gente tá com os nossos hospitais afetados. São vazamentos de dados dentro de hospitais públicos do Brasil a todo momento, a todo dia, toda semana acontece um vazamento dentro de hospitais. Eu já ouvi isso com a galera do Boimirim, eu conheci duas pessoas do hospital Boimirim e falou, cara, é toda hora câmera que vaza, é toda hora documento de hospital que vaza. Isso é tudo coisa relacionada a indivíduos que aproveitam da defasagem econômica, do conhecimento do brasileiro, né, do que está sendo exposto ali para usufruir.
Então, olha o nível que chegou a coisa. Os hospitais da nossa nação tá tudo comprado, tudo sendo manipulado. E pessoas de própria nação se vendem para essas pessoas para ganhar algum mérito, para ter ali o seu exclusivo, para, enfim. Tomem cuidado, é isso que eu tinha para falar para vocês. Aos 30 anos a gente começa a ter uma maturidade maior sobre as coisas, sabe que quando aperta a coisa mesmo, você vai ter que dar seus pulos. Graças a Deus eu tenho muito conhecimento em relação a essas coisinhas assim de computação, de aplicativo. Não é uma coisa que eu falo, cara, hoje se acontecer alguma coisa hoje, por exemplo, com sua mãe, que é a sua, querendo ou não, é a manipuladora, é a que jogou sujo a minha vida toda comigo, escondida de mim. Gente, minha mãe, ela pegava meu passaporte quando eu fiz uns 20, tava 26, 27, eu tinha acabado de voltar da internação. Ela ficava me manipulando, ela ficava pegando o passaporte, aí ela pega o passaporte e esconde, eu pego o passaporte, ela vai lá e esconde. Eu falo, mano, cadê meu passaporte? Ela, você perdeu. Aí do nada aparece com ela. Entendem como funciona a nível de que ela acha que está enganando o próprio filho, só porque alguém vendeu alguma coisa para ela ou alguém introduziu alguma ideia na cabeça dela de que se ela fazer isso, o bobinho vai cair. Joga ali a comidinha que ele vai lá e vai cair. É assim, trata você como animal aqui, tá entendendo? Então tomem cuidado, gente. A melhor coisa que eu tinha feito era quando tivesse começado as agressões, quando começasse as humilhações durante os meus 3 anos, 4 anos de idade, era já ter saído fora de casa, gente. Acredito que já começou errado daí, já começou uma coisa meio feia, né? Um outro homem que você nem conhece agredindo seu filho verbalmente, enfim, humilhando. E assim, a mãe olhando essas coisas, né? O filho ali de 7 anos, 8 anos sendo agredido verbalmente, fisicamente. Mas tudo isso hoje tem um propósito. Hoje, inclusive, essas pessoas omitem essas coisas para você ver como o jogo delas é sujo, né? É uma coisa chata de se falar, mas infelizmente eles são desse tipo de índole. Então eu sinto ainda muito, querendo ou não, as agressões que eu sofri. Eu acredito que eu não sei o porquê disso. Eu sou bem sincero, acredito que eu era um ser humano para ser muito bem cuidado, muito bem, mas infelizmente não aconteceu muito bem isso, sabe, gente? Porque acredito, eu sou um cara assim que, mano, nunca relei ninguém, nunca machuquei ninguém, assim, fisicamente. Acredito que as coisas que eu fiz foi muito mais revolta, muito mais uma forma de vingança, né? Porque chega uma hora que você explode, você é ser humano, você não vai ficar sendo humilhado pro resto da vida e vai ficar olhando para aquilo e falar, não, eu nasci para ser humilhado, não, eu nasci para ser refém, ser torturado, enfim. Mas eu acredito que, mano, aos 30 anos você já tem que ter uma maturidade de falar, mano, não, você tem que correr com as suas próprias pernas, cara. Você tem que entender que o Brasil aqui tá dominado. Não há portas abertas para minha pessoa aqui nesse território, entende? Eu me sinto aqui um coelho, tá ligado? Sinto aqui uma pessoa que, cara, tá aqui de passagem, tá ligado? Porque eu não consigo acompanhar o nível de raciocínio das pessoas, sabe? É uma coisa assim que eu meço uns, sei lá, mano, parece que os caras tá a 5 FPS pra mim, tá ligado? Os caras tá tipo muito lento. Coisa que eu falo, mano, como assim, velho? Esses caras estão tipo, tá, mas calma, respira, o que você tá falando, mano?
tipo, parece que é muito antigo que o cara fala, entende? Mas é isso, é essa visão que eu comecei a obter, né? Durante essas vivências novas. E é difícil, mano. É difícil porque você entra nesse tipo de concepção e sempre tem um cara que fica armando pra trás de você de propósito, realmente, porque ele tem interesse em te prejudicar, interesse em fazer o seu mal, em te torturar, entende? São pessoas que realmente, uma hora ou outra, vão pagar o que merece, vai ter a volta, vai ter troco, porque ele chega a um certo ponto, né, de ficar te oprimindo, ficar te denegrindo, que, mano, chegou uma hora que você vai estourar e vai falar, mano, acabou pra vocês, tá ligado? Porque, gente, a gente vive num mundo de competição, vocês entendam isso, a gente vive num mundo que é cada um por si. Hoje, se começar uma guerra nesse país, com certeza vai ser um cada um por si. Vocês têm que ter essa noção. A gente não tem ninguém que vai ir lá defender o Brasil. Vai ser cada um por si. Porque o Brasil está desarmado, entendem? Essa visão que eu tenho. É um tentando prejudicar o outro, um tentando afogar o outro, entende? É assim, vai ser assim por anos e mais anos. Não tem muita coisa que fazer, tá? Isso é um processo natural, mesmo porque eu acordei dessas coisas agora, então quem sabe daqui uns 2, 3, 4 anos eu esteja com outro tipo de maturidade, sendo que eu já estou um pouco velho. Então a velhice, né, ela te mostra algumas coisas relacionadas às pessoas que te cercam, ao objetivo delas em relação a você, o real objetivo. Porque quando você vê uma pessoa se denegrindo, uma pessoa se machucando e acha isso normal, isso mostra como o seu caráter é diante do seu próximo, entende? É uma coisa assim, não, eu quero que isso aconteça, entende? Se você vê uma pessoa ali, por exemplo, usando droga, e você não tira aquilo da mão dela, fala uma coisa, mano, não é pra você usar droga, não vai usar droga e tal, entende? Então, basicamente, era isso que eu tinha para refletir. Acredito que eu sempre acabo me extrovertendo um pouco em relação a isso, porque são sentimentos que, querendo ou não, eu talvez só consiga suprir quando eu tiver minha família, né? Meu filho, minha mulher, caso eu tenha também, porque meu avô ele morreu solteiro, ele teve ali a minha mãe e ele morreu solteiro. Outra coisa, o que eu acho muito interessante, galera, eu tô entrando em um outro assunto, que saindo um pouco dessa coisa toda, porque isso às vezes me toca falar dessas coisas. Retenção seminal. Eu sempre olhei que a retenção seminal, ela querendo ou não, uma porta de entrada para vários espíritos obsessores ficarem dentro do seu caminho espiritual. Assim, quando você fala isso, o que você quer dizer com isso, Bruno? Quando você segura o orgasmo, você segura um tipo de energia, uma energia vital, né? Que a gente fala que é uma energia sagrada. Essa energia sagrada, ela faz com uma composição com seu espectro de luz. Então, o campo de defesa seu espiritual, ele fica mais forte quando você faz a retenção seminal. Como eu já tô aí há um mês praticamente de retenção, tipo, tento me evitar ao máximo, a não ser por certos fatos de próstata e tal, eu acredito que isso não tem muita coisa a ver, porque também existe esse problema, né? Existe muito homem aí que faz 50 anos, 60 e começa a ter problema de próstata. Isso é um pouco estranho, é um pouco nojento, mas faz parte porque biologicamente tem todo sentido.
E depende, galera, não façam isso achando que as coisas vão começar a mudar, porque dependendo da onde vocês estiverem, vocês não vão conseguir captar a diferença, entende? Vocês não vão conseguir entender, porque, por exemplo, onde eu tô, como eu falei desde o começo, eu tô em um lugar onde existe a manipulação ali de todo mundo, existe a coordenança entre essas pessoas de fora. Para vocês terem noção, eles pegam o sistema de saúde, compram o sistema de saúde, colocam o sistema de saúde do lado da sua casa, porque sabe que sua mãe tem um patrimônio alto, ou seja, sua mãe tem ali uma boa condição, e ficam ali usando aquilo como artifício para ficar manipulando, entende? Então, o que acontece quando você não tem uma defesa? Por exemplo, uma defesa jurídica. Isso, as pessoas vão ficar te manipulando através da onde elas conseguem. Por isso que eu falo, tem que tomar cuidado. Às vezes você fala, mano, você pode estar viajando e tal. Mano, eu não estou viajando. Porque, gente, se vocês notarem que qualquer facçãozinha aqui de São Paulo, principalmente PCC, principalmente esses caras, que o PCC é o maior aqui, né? Eles são muito fáceis de ser comprado. Então você comprar qualquer fantoche e dar um cargo para ele, falar para ele fazer aquilo, é muito fácil, sabe, gente? Ainda mais quando tem gente que tem poder dentro do sistema de saúde, né? De comanda ali certa parte de setores militares, sabe? Tudo isso eu averiguei, eu vi, inclusive eu já estou passando com o advogado, já estamos vendo tudo isso, porque assim, só se você for um puta de um otário, você não vai entender o que é uma situação dessa, né? Colocarem ali uma clínica de dependência do lado da sua casa e a diarista da sua casa é amiga do gerente da Boca. Vocês entendem? Tipo, é uma coisa assim, gente, que a gente para pra pensar e olha o nível, sabe? O gerente da Boca com a ciência do dono do lugar, entende? Por aí vai. É uma coisa surpreendente, porque depois você fala, você joga esses fatos, os caras falam, vou falar com o meu advogado. É a primeira coisa, entende? E é isso, galera. O que eu tinha pra falar hoje era isso. Acredito que vocês já ouviram o suficiente. E tamo junto.